Eu, inicialmente, consulto o nosso relator se deseja fazer alguma preliminar ou já passaria por ordem de convites aos depoimentos. Tem alguma coisa? Posso? Então, com a palavra para as suas manifestações, o senhor Odorico Monteiro, secretário de Gestão Estratégica do Ministério da Saúde. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de, em nome do Ministério da Saúde, em nome do ministro Alexandre Padilha, agradecer ao Senado por esse convite, parabenizar o Senado, em nome do senador Humberto Costa, por ter criado essa comissão de trabalho, comissão temporária de trabalho destinada a estudar, a refletir, sistematizar sobre o grande desafio do financiamento da saúde e dizer da importância desse tema para os... Eu diria que esse é o tema, né? A saúde. Senador Humberto Costa, senador Vital Rego, é uma agenda que, no que diz respeito ao financiamento propriamente dito, ela tem sempre uma equação que nunca fecha, né? Porque as demandas são infinitas e os recursos finitos. Então, você tem sempre aí, como regra, pela natureza do objeto, pela natureza do sistema e da complexidade, e essa equação se torna cada vez mais complexa e mais difícil em sistema de saúde universal. Eu diria que, se a gente for dividir o mundo em cenários de sistema de saúde, nós teríamos pelo menos aí 5 cenários, né? Eu diria que o cenário liberal, que é o cenário americano, onde a saúde não é a responsabilidade do Estado, não é um direito de cidadania. O cenário europeu, onde se consolidou, principalmente no pós-guerra, os sistemas universais de saúde. O cenário asiático, onde você, como regra, tem nos países uma situação híbrida, ou seja, sistemas como o da China, que não é um sistema universal, e você tem a medicina tradicional chinesa, que é quem segura o tranco do sistema, mas você tem uma situação mista, que você tem uma medicina onde eles mesclam da medicina tradicional chinesa com a medicina ocidental, e em alguns locais você tem a medicina ocidental pura, e Índia, que não tem um sistema também universal, tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, um sistema praticamente indiano. Quem segura o tranco é a medicina ayurvédica. Com o envelhecimento da população, isso leva a problemas graves do ponto de vista de acesso, principalmente quando se trata de oncologia e doenças crônicas não transmissíveis. A África, que tem uma situação que talvez seria o pior cenário no planeta, porque não tem sistemas universais, tem conflitos, situações de guerras, e permanentemente, eu diria que é um cenário crítico, né? O Brasil se destaca nesses cenários todos porque tem um sistema universal recente, né? E a América Latina, que tem hoje tensões importantes indo para a discussão de sistemas universais. Eu estou colocando isso para... Eu acho que um dos debates importantes é a gente entender o contexto do financiamento nessa perspectiva dos sistemas universais e como é que a situação do Brasil à luz dos outros países, dos outros investimentos. Então, eu vou dividir essa reflexão, feita essa introdução, primeiro um contexto rápido da situação brasileira e depois fazer algumas comparações em relação à realidade hoje interna do Brasil no sistema federativo e do Brasil com os outros países. No que diz respeito ao sistema universal brasileiro, essa realidade nossa, ela termina sendo mais complexa. Por quê? Porque nós somos o único país do mundo com um sistema universal de saúde que tem também um desenho extremamente complexo com uma quantidade de operadores sistêmicos superior a todos os outros países do mundo. Então, se a gente pensar
A Espanha, por exemplo, que tem um sistema universal como o nosso, embora a crise europeia tenha o tempo todo colocado os sistemas europeus de saúde em xeque, mas é um país que tem 17 operadores sistêmicos. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem a Espanha, que tem 17 comunidades autônomas, e o desenho do financiamento, ele está a União, ou seja, o governo espanhol, e 17 províncias. Se a gente for para o Canadá, você tem 10 operadores sistêmicos, a União e as 10 províncias, onde praticamente as províncias têm um desenho próprio e um financiamento próprio, onde essa redução de operadores sistêmicos facilita a aplicação do princípio da universalidade e o da integralidade. Nós estamos construindo um sistema com 5.595 operadores sistêmicos. É um sistema que tem 5.595 municípios, 5.568 municípios, mais 27 estados e a União, onde nós temos que construir sistemas locais de saúde, dos quais 4.000 municípios têm menos de 20.000 habitantes, mas o cidadão tem que ter acesso ao sistema de saúde integral, onde há necessidade tecnológica. Seja situação que você tem um estado, que você tem, em muitos desses estados, uma única cidade que garante 100% dos serviços da Relação Nacional de Serviços de Saúde a toda a sua população, e você tem situação de que alguns estados, o estado inteiro não consegue ter capacidade resolutiva para o seu cidadão e que você tem que ter acesso à tecnologia de outro estado. Então, essa compensação, esse fluxo de responsabilidades sanitárias constrói para nós um desenho extremamente complexo, porque o cidadão tem que ter acesso à universalidade, o financiamento ele é descentralizado nas 3 esferas, a União, os estados e os municípios, 75% do orçamento federal é descentralizado para estados e municípios, e nós não criamos estruturas até hoje de amarração das relações solidárias interfederativas ao ponto de que o fluxo do cidadão seja garantido onde ele estiver. Esse desenho interfederativo brasileiro coloca por si só também um nível de complexidade que tem implicações importantes no campo do financiamento. Isso é muito importante, esse contexto, para a gente entender que as experiências universais, ou elas são sistemas que são descentralizados no máximo para as províncias, ou sistemas unitários, né? O caso da França, por exemplo, é um país unitário que tem 26 departamentos, 22 departamentos no continente, 4 nas ilhas, mas o sistema é unitário. A descentralização que ocorre, ela está no âmbito de uma descentralização administrativa, gerencial. Nós fizemos um administrativo, uma descentralização da saúde, que ela tem 3 componentes importantes. Ela tem uma descentralização política, porque os entes da Federação Brasileira são entes autônomos, e a gente tem uma descentralização política, administrativa e financeira. Essa descentralização, por si só, ela cria a necessidade de uma nova reengenharia do Estado brasileiro para o caso da saúde, que tem uma particularidade em relação aos outros componentes das políticas públicas. Isso é muito importante a gente entender, para que a gente entenda que parte da questão do financiamento também do Brasil não é só uma questão meramente de recursos, mas é também como gerenciar essa complexidade dessa máquina interfederativa única no mundo para o sistema de saúde. E é muito importante quando a gente compara a saúde com as outras políticas públicas. Quando a gente trabalha com a educação, eu cito alguns exemplos importantes, da menor e da maior cidade do país. A menor é Borá, no estado de São Paulo, que tem 950 habitantes. 950. É um pequeno condomínio de qualquer cidade grande. São Paulo tem 11 milhões de habitantes. O desenho federativo brasileiro trata os municípios como que fossem iguais. Inclusive o desenho nosso, porque para todos eles foi destinado uma descentralização administrativa, política e financeira. Quando a gente vai para a educação, a cidade de Borá resolve todos os seus problemas de educação no âmbito do município, na responsabilidade do município, sem precisar do outro município. Ao município, na educação, é destinado o ensino fundamental. Essa cidade pode resolver todos os seus problemas sem precisar do outro município. Se você pensar na Previdência, a relação da Previdência como uma política pública dessa cidade é da Previdência diretamente com os seus municípios. Não há para a Previdência operar a necessidade de um desenho interfederativo. Quando a gente pensa na LOAS, na responsabilidade, na Seguridade Social,
o benefício da ação continuada, na relação do Ministério da Previdência com o cidadão de Borá, ele é resolvido no âmbito do município sem necessidade do outro. As relações da gestão pública local, ela está no espaço do seu município. Quando você vai para a saúde, praticamente a grande maioria das necessidades da população de Borá tem que ser resolvida no entorno da cidade, com vários prefeitos. Então, no caso da saúde, um prefeito nosso, ele é prefeito da sua população, mas ele é prefeito da população do outro município. Isso, no artigo 26 da Constituição, que trabalha o interesse local, cria o tempo todo conflitos do ponto de vista de como é que a população, o fluxo dela para isso. Então, esse desenho também da complexidade do sistema traz para nós a necessidade que a gente repense as relações em relação à saúde. A presidenta Dilma assinou o decreto 7.508, criando a região de saúde, mas nós não temos o ente na região de saúde na Federação Brasileira. Mas na saúde, a região de saúde, ela é um imperativo, inclusive. Como é que nós também vamos financiar esse espaço regional? Só para concluir, quando você vai para a cidade de São Paulo, pegando esse exemplo, nós temos uma cidade de São Paulo que ela tem 100% da RENASS da população, resolve lá na cidade, e ela resolve 100% de vários procedimentos da população do estado de São Paulo e da população de outros estados. O que cria um arranjo, né? Para a saúde, único na sua dimensão, na sua complexidade. Então, feita essa introdução, eu queria, então, também fazer algumas reflexões sobre a situação do financiamento da saúde no Brasil, comparada com outros países, e a situação da saúde dentro do desenho interfederativo das responsabilidades do financiamento, e quando comparado à nossa situação com o sistema suplementar. Vou passar algumas lâminas. O próximo, por favor. Próximo. Aí, para a gente entender um pouco como é que é a situação nossa na América do Sul, né? Os investimentos em saúde, o per capita, o PIB, quando a gente vai para o PIB, nós estamos aí um pouco, o PIB dos países, inclusive da Europa. O problema está exatamente na composição do PIB, nós estamos gastando 9% do PIB com saúde. O problema é que praticamente só 45% dessa proporção do investimento é público. Então, esse também traz para a gente uma complexidade. A Argentina... E a outra coisa são os investimentos per capita. A Argentina tem 1,3 dólares de investimento per capita, o Brasil só 943, a Bolívia 203, o Chile 1,1, a Colômbia 569, o Equador 503, Paraguai 305, Peru 400, Uruguai 979, mais do que o Brasil, e a Venezuela 683. O próximo. Os BRICS, né? Quando a gente vai para os BRICS, né? É isso que eu falei um pouco. Os BRICS têm uma realidade bastante complexa. O Brasil, dos BRICS, é o único universal. A União Soviética era um sistema universal, foi praticamente o primeiro grande sistema universal do Ocidente, pouco trabalhado e pouco estudado por nós, mas parte da crise da União Soviética, ela se manifestou inclusive na saúde. Quando a União Soviética entrou em crise, aumentou a mortalidade materna, aumentou a mortalidade infantil, aumentou o suicídio, e uma das digamos, consequências da crise foi a eliminação da universalidade do sistema de saúde. No Brasil, nós temos esse per capita de investimento de 943, que é 9% do PIB. A China, 3,9 dólares. Agora, é importante que a gente entenda que quem segura o tranco na medicina chinesa é a medicina tradicional chinesa. Então, parte eles não conseguem entender, por exemplo, eu estive na China discutindo a questão da AIDS em 2004, eles não acreditam que o Brasil tenha universalizado a droga para a AIDS. Tá certo? E é muito interessante, porque você tem aquelas farmácias da medicina tradicional chinesa, farmácia de 500 anos, 400 anos, né? E o médico da medicina tradicional chinesa em cima, clinicando a 3 dólares a consulta, 5 dólares. Então, ele não é um sistema universal. Eles têm uma discussão importante. Essa é uma agenda dos BRICS. A saúde, a presidenta Dilma tem tido um papel importante no protagonismo de discutir a questão da saúde, porque é muito importante dentro dos BRICS a relação dos países também com o complexo produtivo da saúde, tá certo?
E a China tem discutido a universalidade para crianças de até 6 anos nos próximos 20 anos. Então, porque a universalidade significa a universalidade nas 3 modalidades que eles praticam da saúde, do sistema universal, da medicina tradicional chinesa, da medicina mista, ocidental e oriental, e chinesa, e da medicina. Nesse sentido, eles têm um debate. A Índia tem o menor per capita, 132, com o menor gasto do ponto de vista do PIB, 4,2. A Rússia tem o maior, e aí, sem dúvida nenhuma, é o tensionamento produzido pelo modelo soviético, que ainda garantiu, sem dúvida, conquistas importantes, que a população não vai abrir mão, e a África do Sul, que se aproxima muito com o debate brasileiro da questão da universalização, já gastando 8,5% do PIB. Tá certo? Agora, o mais importante é a composição do PIB, né? Na Rússia, 64% do PIB é investimento público, né? O Brasil, a China com 50%, mas com per capita baixo, né? E uma composição baixa do PIB, e o Brasil 45,7%. Próximo. Bom, aqui é mais ou menos de onde é que veio essa base de dados. Eu acho que é mais uma contribuição para depois ficar aqui para casa. O próximo, por favor. Aí é um pouco... Como eu falei, nós fizemos um alargamento da base do Estado brasileiro com as políticas públicas pós-Constituição de 88. É muito importante que a gente entenda que a Constituição de 88 alargou a base do Estado brasileiro, aumentando as responsabilidades dos municípios pelo processo de descentralização. O que é que essa tabela tem mostrado? Que, ao longo dos anos, a gente tem uma redução da proporcionalmente do financiamento por parte da União, um aumento dos estados, a tendência dos estados aumentarem agora em função da lei complementar 141, e o aumento progressivo da responsabilidade dos municípios. Eu acho que esse também é outro debate que tem que ser feito. Evidentemente, que eu ouvi ontem o senador Humberto Costa, quando fez a apresentação pela TV Senado do contexto da Comissão Temporária de Trabalho. O CONAS e o CONASEMS vão estar vindo aqui também na sequência desses debates, então acho que essa é uma agenda importante. O próximo. Bom, é um pouco da composição, o próximo, desse PIB que eu falei. Agora aqui, eu fazendo uma reflexão também sobre a questão da nossa relação com o sistema suplementar. É muito importante a gente entender que os outros países europeus de sistemas universais não têm o sistema suplementar que nós temos. A nossa referência para debate com sistemas universais é a Europa, eu acho que é importante, e o Canadá. Nesses países, a composição do PIB é praticamente, a grosso modo, público, né? Quando a gente coloca a proporção do PIB público com o PIB privado. Nós, e aí a nossa herança do processo do modelo industrial do século XX, produziu para nós esse modelo híbrido, porque desde as primeiras caixas de aposentadoria e pensão, da Lei Eloy Chaves de 23, quando a assistência médica das caixas de aposentadoria e pensão, a partir de 26, e a partir da criação dos institutos na era Vargas, que o conjunto da classe média construiu seus institutos, quando nós criamos o sistema universal, esse sistema suplementar já estava forte, né? De um lado, o próprio modelo industrial do ABC Paulista foi construindo esse espaço para a classe do operariado emergente a partir da década de 60, e quando veio a universalidade, esse sistema já estava consolidado, que representa hoje 45 milhões da população do sistema suplementar. Quando a gente coloca ali 45 milhões da população SUS, mas isso na realidade, é mais uma questão de uma população 100% dependente. Mas tanto os 45% do sistema suplementar, como os 145% da população SUS, são todos usuários do SUS. 100% da população brasileira é usuária do SUS. Isso é muito mais para efeito didático de assistência médica hospitalar, poder composição, para a gente entender os gastos em saúde. Mas 100% da população brasileira é usuária do SUS, porque o SUS não é um setor da economia. O setor suplementar é um setor da economia, não é um subsistema privado. Inclusive, às vezes, equivocadamente, alguns acadêmicos têm colocado isso, mas, inclusive, já tem algumas teses de doutorado, inclusive, defendendo e mostrando que o sistema brasileiro é o único, e o único sistema de saúde público é o SUS, e o único sistema de saúde é o público. O setor suplementar não é um sistema, não é um subsistema privado da economia, não é um subsistema de saúde.
É um equívoco achar que é um subsistema. É um setor da economia. Porque esse setor, ele faz assistência médica hospitalar. Ele não faz vigilância sanitária, ele não faz vigilância à saúde, ele não é um sistema. O sistema é o SUS, que 100% dos brasileiros, essa água que nós estamos tomando aqui agora, é uma água do SUS, porque é o SUS que dosou coliforme fecal na ponta de rede, e é o SUS que dá o selo de segurança que a gente pode tomar essa água e não vai adoecer. Quando a gente vai na padaria do SUS. Quando a gente vai comprar carne, vai comprar carne com o SUS. Quando vai para o motel, vai para o motel do SUS, porque está lá o SUS fazendo a vigilância sanitária, da qualidade do uso do motel. Isso é importante a gente entender essa dimensão da camisinha também, né? Então é importante a gente entender que é um sistema que é vigilante à saúde brasileira 24 horas por dia, 365 dias do ano. Eu sempre digo que o nosso grande desafio, enquanto que não estou aqui falando, querendo demarcar território com os outros, mas a educação, ela trabalha com parte da população que estuda. Essa é a responsabilidade do setor. A Previdência trabalha com parte da população que é previdenciária. A assistência social trabalha com parte da população que necessita da assistência. Isso é fundamental. Mas a saúde, na hora que o óvulo se encontra com o espermatozoide, até a hora que a pessoa vai para o leito perpétuo, a saúde tem que tomar conta da população. Em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. Então, esse é um desafio. É o maior sistema universal de saúde do mundo. Não tem um país do mundo com a população com mais de 100 milhões de habitantes. São 11 países. O mundo tem 11 países com mais de 100 milhões. Os Estados Unidos nunca fez opção pelo sistema universal. A própria Obama, que tem feito um esforço enorme do ponto de vista de ampliar o acesso à população, mas não mexe na estrutura do sistema, que não é um sistema universal, é muito mais garantia de acesso, mas mantendo o mesmo sistema sem ser a universalidade. O México não tem sistema universal, a Rússia não tem sistema universal, China não tem sistema universal, o Japão não tem sistema universal, a Índia não tem sistema universal, a Nigéria não tem sistema universal, o Paquistão não tem sistema universal, a Indonésia não tem sistema universal, tá certo? O Paquistão não tem sistema universal. Então, dos países com mais de 100 milhões de habitantes, nós somos o único. A Europa, o sistema universal de maior habitante, a Alemanha com 82 milhões. Então, é muito importante a gente entenda a complexidade desse sistema, né? Mas, mesmo assim, e olha o nosso desafio. Enquanto que a população-alvo para o sistema suplementar, só na assistência médica hospitalar, isso é importante, eles têm um custo de assistência em torno de 67 bilhões. Quando a gente soma Estados, município e União, nós estamos com 128 bilhões. O per capita do sistema suplementar é $1.487. O nosso per capita público, reais. O nosso per capita público, R$887, quase a metade. Então, isso coloca para nós esse desafio importante do sistema próximo. O próximo... Não, anterior. Isso é o último que eu ia só colocar. Eu acho que alguns cenários que nós temos vivenciado. A União reduziu a sua participação cerca de 60% para cerca de 45% do investimento total. Isso, evidentemente, que é importante, que aí não estão colocados os gastos recentes do PAC e os gastos recentes, principalmente desse ano, anunciado pela presidenta Dilma, que nós estamos fazendo... senador Humberto Costa e senador Vital Rego, um dos maiores investimentos em sistema público de saúde. Eu fui secretário de saúde 20 anos em 4 municípios do Ceará, Icapuí, Quixadá, Sobral e Fortaleza. Nunca construí uma unidade básica de saúde com recurso federal. Algum recurso era emenda parlamentar, como eu sempre nunca tive espaço assim para construir, mas o grosso era construído com recurso ou do Estado, em parceria com o Estado. No caso do Ceará, a gente teve alguns investimentos. Hoje, não tem um município desse país que não tenha uma unidade básica de saúde sendo reformada, ampliada ou sendo construída com recurso federal. Então, temos aí, esses dados são até 2010, não tem aí os últimos investimentos feitos pelo governo federal na área da saúde que não tem sido
poucos, principalmente com o PAC e com os recursos. Os estados e o município aumentaram de 7% para 8%, respectivamente, sua participação, então houve, de certa forma, esse é um cenário. Os entes aumentam significativamente seus orçamentos para a saúde no período e a União dobrou seus gastos de 2002 a 2008. Então, isso também é uma coisa importante, e a União tem, principalmente, a partir de 2003, quando o ministro Humberto Costa, o senador Humberto Costa era ministro, de rigorosamente já atendendo naquela época a emenda constitucional, ainda PEC 29 da saúde. Então, a União de 2002 a 2008 tem feito um esforço enorme de aumentar o orçamento. Mesmo assim, apesar da sua participação, ela diminui em relação ao PIB. Então, a grosso modo, era essa a contribuição que a gente queria colocar. O ministro Alexandre Padilha e a secretária Márcia Amaral, infelizmente, tiveram questões de última hora que estava agendado para a secretária vir, e estamos muito otimistas de que essa comissão temporária de trabalho, importante, a iniciativa do senador Humberto Costa, ela vai colocar, sem dúvida nenhuma, para nós, elementos importantes para o financiamento de saúde no país. Muito obrigado.